Bom, pois hoje, dia 6/11 de 2023, estou aqui na Alena, nessa... É Alena mesmo? Alena. Hub Alena. Correto, né? Alena Hub Criativo. Alena Hub Criativo, gravando aqui um podcast pra gente estar esclarecendo um pouco dessa nossa jornada 2024 do Partido Novo, que na realidade é o que nós sempre chamamos de processo de seleção e de formação dos nossos candidatos. É a oportunidade que você, que quer concorrer tanto a vereador quanto a prefeito pelo Partido Novo, é a oportunidade que você tem de ter a sua vaga como candidato aqui na nossa legenda. Mas antes de explicar um pouco mais sobre o podcast, eu estou aqui com o Juliano. Queria que você se apresentasse, Juliano, para o pessoal. Bom, meu nome é Juliano Morgantetti, eu sou médico, eu trabalho como empresário há 7 anos praticamente. Sou um grande entusiasta do Novo, um entusiasta da liberdade. Conheci no pessoal aqui do Novo do Maranhão uma missão maravilhosa que esse pessoal tem aqui de tentar trazer mudança e boas ideias para esse estado aí. Então eu sou um adepto, um aliado nessa missão e estou aqui para tirar umas dúvidas com o Léo aí. A gente resolveu algumas dúvidas sobre nosso processo seletivo. Pronto, maravilha, pessoal. Esse cara filiado está ajudando muito a nossa legenda. Eu chamei ele justamente porque o nosso bate-papo hoje vai ter um momento muito voltado, né, Juliano, para a gente estar conversando sobre os questionários que são aplicados aqui na nossa jornada 2024, que em alguns momentos deixam algumas pessoas bastante preocupadas, mas que na prática não são bichos de 7 cabeças, né? São perguntas simples e que na prática querem somente extrair de quem vai ser nossos candidatos se eles estão alinhados com as propostas, com os projetos, com aquilo que o Novo acredita, né? Esse processo de seleção na prática não é para deixar ninguém de fora da nossa jornada 2024 e, consequentemente, da campanha agora do próximo ano. Mas é justamente para a gente fazer os testes, conhecer um pouco mais você que vai concorrer, ver o que você pensa e também dar um suporte se for necessário, caso haja a necessidade de alguma formação além, de algum acompanhamento um pouco mais próximo. O Novo tem essa estrutura e tem toda a expertise para estar dando esse suporte a cada um de vocês que muito bravamente vão concorrer aí pela nossa legenda. E de antemão, já deixo aqui o agradecimento do Diretório Estadual do nosso partido. O Novo se orgulha muito de ter em vocês aqueles que vão representar as ideias da liberdade, que vão lutar contra privilégios, contra a corrupção, contra um sistema que vem atrasando o Brasil e principalmente o Maranhão, que é um dos estados que figura aí, infelizmente, nas piores posições do Brasil, quando a gente vai para o ranqueamento IDH, IDEB e tantos outros índices que medem aí os indicadores de vida da sociedade. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de jornada 2024, a gente está falando de uma espécie de provinha. É aquele momento em que você vai acessar o nosso sistema, vai preencher os seus dados, vai colocar informações sobre você, o que você pensa, no que você acredita, o que você almeja defender enquanto candidato e automaticamente vai estar respondendo um questionário com perguntas que o Novo quer saber de você, se você fez o papel de casa, se você fez o dever de casa, que é estudar um pouco sobre o que a legenda acredita. Qualquer partido que você vai concorrer, o mínimo que se espera é que você saiba o que o partido representa e você saiba o que o partido defende. E esse nosso questionário, esse nosso processo, ele serve para isso, tá? Então assim, Juliano, falar para o pessoal, para cada município aqui do Maranhão, que quem vai concorrer pelo nosso partido obrigatoriamente precisa ser aprovado neste processo, aqui na jornada 2024. Mas ela não é bicho de 7 cabeças, até porque vocês vão estar vendo aí na tela, que nós vamos compartilhar logo mais como é que a pessoa faz para se inscrever, que o que a gente quer é o básico. A gente quer, por exemplo, que você coloque preenchendo os dados iniciais sobre sua vida. Nome completo, CPF, onde reside, a cidade onde você mora. A gente quer saber quem é você em termos de cidadão. Nós precisamos dos seus dados, até porque se você vai concorrer por um partido político, você vai precisar depositar para aquele partido político os seus dados para que futuramente o registro da candidatura possa vir a ocorrer. Você vai ter que colocar, além dos dados pessoais, contextualizar para a gente seu histórico acadêmico. Aqui, Juliana, a gente quer saber até onde a pessoa estudou. A gente não está em busca de simplesmente de pessoas formadas em Harvard, de pessoas com pós em FGV, pelo contrário. A gente quer conhecer até onde a pessoa teve a oportunidade de estudar. E não há nenhum demérito caso a pessoa só tenha um ensino fundamental, tenha chegado ao médio. Não, isso aqui não implica em nada para o nosso julgamento.
pessoal pensa que o Novo, muitas vezes, é aquele partido de pessoas elitistas, né? Você olha o professor Felipe Dávila, que concorreu à presidência da República, mas ele estava concorrendo à presidência da República. E aqui a gente tem nossas bases, tem o nosso jeito, a nossa cultura, nossas peculiaridades, as dificuldades que são intrínsecas ao estado do Maranhão. A gente sabe que o Maranhão é um estado onde nós temos muitas dificuldades educacionais. Então, o que a gente está em busca não é de mestres e doutores. A gente só quer, quando você for preencher aqui o seu histórico acadêmico, que você nos conte até onde você teve oportunidade de estudar. Certo? Acho que uma boa formação é fundamental, mas não existe só a formação convencional clássica. Tem pessoas formadas na vida prática, na vida profissional, formada na vida acadêmica extramuros de faculdade, de escola, né? Esse é só uma das muitas valores que a pessoa pode trazer para a missão, né? É isso, título não quer dizer nada, né? Exatamente. Claro que título é importante, você estudou, claro, você vai ser bonificado com aquele certificado ao término dos seus estudos, mas não é tudo o título. A gente está em busca de pessoas que conheçam principalmente a realidade do município onde elas estão inseridas. É o que o Novo sempre prega. Você não vai ver um candidato nosso a vereador dizendo que vai construir colégio e ponte. Porque o candidato a vereador do Partido Novo, ele sabe qual é o papel de um vereador, que na prática é fiscalizar e legislar. E principalmente legislar a favor do cidadão, ou seja, desburocratizando, tornando as leis mais simples, deixando claras quais são as regras do jogo, de uma maneira que todos entendam, e não da forma que hoje está posto, onde leis e mais leis são criadas no dia a dia, muitas vezes até de boa intenção, mas que na prática acabam atrasando a vida de quem quer gerar riqueza para esse país, né, Juliano? Exatamente. Então, a gente com histórico acadêmico, você vai preencher, colocar os seus dados até onde você estudou e vai dar continuidade. Após o histórico acadêmico, gente, a gente quer saber o histórico profissional. O que a pessoa fez? O que a pessoa faz? Ela está trabalhando no momento? Ela está desempregada? Ela já trabalhou na vida? E, Leonardo, e um cara que está com 18 anos, 19 anos e quer ser candidato a vereador, se ele não tiver trabalhado, ele vai ser impedido de ser candidato pelo partido? Não é bem isso. Repito, esse processo é para conhecer você, conhecer a pessoa. Então, há situações e outras situações, mas a gente quer saber em que momento da sua vida profissional você está e por onde você já percorreu no decorrer da sua caminhada. Posterior ao preenchimento do histórico profissional, e aqui eu faço um parêntese, Juliano, que é para o pessoal que está nos assistindo entender bem onde eu falo preencher. Gente, tudo isso que eu estou conversando com vocês é preenchido no WhatsApp. Não há nenhum tipo de dificuldade. Vou já mostrar para vocês aqui como é o passo a passo para você chegar até essa tela onde você vai colocar seus dados iniciais, seu histórico acadêmico, seu histórico profissional e dando continuidade, o histórico de atuação política. E aqui, gente, de maneira muito simples, a gente quer saber se você, por exemplo, já foi filiado a algum outro partido. A gente quer saber se você concorreu já a algum cargo político nas eleições passadas e se concorreu, por qual partido concorreu. E aqui você não precisa omitir nenhuma informação. Coloque todos os dados referentes ao seu histórico, à sua participação na política em outros tempos, que é para a gente entender um pouco mais esse contexto onde você tá inserido, tá? Então o Novo, apesar de ser um partido jovem, de ter o nome Novo, claro que tem pessoas com tradição já maior na política, pessoas que já concorreram outras vezes, e isso não é nenhum tipo de empecilho para a pessoa poder estar na nossa legenda, tá? A gente quer saber se você participa de alguma organização, algum movimento, ou rede política, enfim, perguntas muito objetivas, Juliano, para a gente saber daquela pessoa que vai concorrer o que ela já fez politicamente falando em sua vida. Pronto, preenchi essas informações no WhatsApp. Vai vir agora uma outra pergunta. E aqui você vai falar um pouco sobre o contexto político onde você está inserido. Nós aqui do partido, os avaliadores que estarão analisando o posicionamento de vocês nesse processo de seleção, que é a nossa jornada 2024, eles querem entender melhor qual é o contexto político da sua cidade. Então ele vai querer saber, por exemplo, quais são os principais desafios que você entende que o seu município enfrenta. Ele quer saber quais são os problemas que você na ponta enxerga no seu município. Por exemplo, Leonardo, aqui no meu município o principal problema é a saúde. E eu, enquanto candidato a vereador, vou levantar essa bandeira
para combater a péssima aplicação dos recursos públicos na saúde e, uma vez eleito, você é um fiscal do dinheiro público, das políticas públicas que vão estar lá na ponta servindo a sociedade. É a resposta que a gente espera de quem está fazendo o nosso processo de seleção. Se eu sei quais são os problemas do meu município, eu tenho que discorrer um pouquinho sobre aquele problema. E aqui eu estou sendo bem detalhista, Juliano, para o pessoal, tratando esse tema com bastante detalhamento, porque os nossos avaliadores puxaram um pouco a nossa orelha, que algumas pessoas nossas que estavam fazendo a jornada, né, o nosso processo aqui, elas estavam sendo muito objetivas nessas respostas. Então, por exemplo, vinha a pergunta: quais são as principais bandeiras que você pretende defender em sua campanha e eventual mandato? Aí a pessoa colocava saúde e educação. Próxima pergunta. Ou seja, se eu sou candidato a vereador, se eu sou candidato a prefeito pelo meu município, pelo Partido Novo, e eu sei que o problema é a saúde, nós esperamos que você discorra um pouco sobre quais problemas da saúde você está enfrentando. Será que você está falando da falta de médico? Ou é falta de enfermeiro? Ou é o salário que está atrasado? Ou é a falta de medicamento? Ou não tem infraestrutura adequada? Falta o BS, por exemplo, nos povoados? Como numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Você recebe uma pergunta, se você responde de uma forma simplória, se responde de uma forma sem se aprofundar na pergunta, pode parecer um desinteresse por parte do contratador. E nesse caso, o contratador, os nossos contratadores nesse processo seletivo é o cidadão brasileiro. Talvez uma das mais nobres missões que a gente possa ter. Então, você se debruçar sobre esses temas, desenvolver esses temas, é fundamental não só para demonstrar que você vai ser um bom profissional na hora de você assumir essa missão, como de que você vai tratar com responsabilidade os nossos chefes, que são o cidadão pagador de impostos, né? É perfeito. E assim, é o que você está falando, é o compromisso com aquilo que você está se colocando a fazer. Aqui, infelizmente, a gente tem acompanhado muito, Juliano, aquele verdadeiro fla-flu nos municípios, principalmente os menores aqui do nosso estado, onde aqueles que estão na oposição estão doidos para tirar aqueles que estão na situação. E eles começam a medir força politicamente. Mas quem está na oposição muitas vezes não está preocupado, em alguns casos não está preocupado, em trazer propostas que efetivamente vão melhorar a vida da sociedade. É aquela coisa, eu estou na oposição. Se eu tivesse na situação, eu ia fazer melhor. Mas como você faria melhor? Sim. É esse como que a gente está querendo buscar de você que vai ser candidato a vereador ou a prefeito. E se você não tiver pensado a respeito, é um bom momento para você parar um pouco e refletir. Por que eu estou sendo candidato a vereador? É uma ambição pessoal? É um sonho de infância? É uma vaidade? Ou foi uma aposta que eu fiz com o meu vizinho? Ou é para mostrar para a situação que eu tenho voto? Ou é para melhorar a vida das pessoas? Se você pegar a apresentação do Partido Novo, o propósito da existência do Novo é melhorar a vida das pessoas de maneira duradoura. Não é melhorar momentaneamente, entregando muitas vezes uma cesta básica que vai aplacar ali aquela fome momentânea, mas é melhorar de maneira duradoura. É que aquela política pública que você for botar em prática lá na ponta no seu município, que ela possa gerar efeitos de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo. Que as pessoas possam sentir realmente a mudança de ter um representante do Partido Novo lá como vereador, lá como prefeito. Então, se você vai discorrer, se você colocou que o problema do seu município é saúde, explica qual é o problema da saúde no seu município, porque existem vários problemas, muda de município para município, e às vezes a gente já está muito no automático, Juliana, e acaba dizendo que o problema do nosso município é saúde, mas o problema às vezes não é a saúde. O problema às vezes é falta de geração de renda. O problema às vezes é corrupção. O problema às vezes é muitos privilégios para a classe política. O problema é educação, é infraestrutura. Tem vários problemas. Então a gente precisa se debruçar para entender os problemas da nossa localidade, colocar aqui no processo e discorrer sobre eles. É isso que a gente está esperando dos nossos candidatos. O mínimo. E aqui não precisa palavra bonita, não precisa termo técnico, não precisa você trazer números, dados do FNS, que é o Fundo Nacional da Saúde, se não estou enganado, sim, Juliano, que abastece os municípios. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha sensibilidade de saber que lá no posto, na unidade básica de saúde do povoado A, o problema é que falta pessoas para atender o público. Pronto, cara, identifica, coloca isso por escrito, descreve. Então, dando continuidade, são perguntas que a gente espera que vocês possam se debruçar para dar respostas convincentes. Nos convençam que vocês
tem as melhores propostas para a sociedade. E muito além de nós, viu, Juliano? Convençam os eleitores de vocês, através dessas propostas, de que vocês são melhores do que seus concorrentes. A política é isso, é argumentação. Já é um belo preparo para a corrida eleitoral, né? Então, assim, se você convencer uma banca de processo seletivo, já é o primeiro passo para você conseguir convencer o seu eleitor dos mais diversos níveis socioculturais que podem ter benefício da sua eleição, né? E claro, e acaba um pouco aquele jargão que predomina em várias cidades aqui do nosso estado, de que é tudo corrupto, de que a política é tudo a mesma coisa, só vai se tiver o dinheiro. Cara, tá faltando gente com argumento, tá faltando gente com conhecimento, pessoas que pararam um pouco para entender a realidade do município, para poder apresentar as melhores soluções. Então a gente tem que acabar com esse discurso que predomina na política tradicional. A política aqui no Novo, ela é completamente diferente. Tanto é que o Novo é o primeiro partido político fundado exclusivamente por cidadãos comuns, que nunca tinham ocupado o cargo público. E não estou desmerecendo a classe política, só estou dizendo que é um movimento genuinamente fruto de uma organização do cidadão indignado com o que vinha acontecendo e que ainda acontece no país. Então a gente está realmente nessa contramão do sistema. Se o cara fala que para se eleger vereador tem que comprar 500 votos, a gente, por outro lado, está falando não é bem assim, cara. O que a gente precisa é ter uma vida ilibada, propostas concretas e poder de convencimento. E o processo seletivo aqui do partido, ele já te dá uma certa munição para você já se preparar enquanto candidato para futuramente colocar suas ideias em práticas e convencer o eleitor para, no dia da votação, depositar o voto na urna. E aqui, Juliano, entra na parte que é mais técnica da coisa. Porque eu já falei que é necessário você preencher os seus dados iniciais, preencher o seu histórico acadêmico, preencher o seu histórico profissional, contar um pouco sobre o seu passado em termos políticos, que é o histórico de atuação política, e falei, quinto, que é necessário você nos contextualizar, com base nas perguntas que vão vir, qual é a realidade política do seu município, da sua campanha, uma vez eleito, o que você vai fazer, esse tipo de coisa. E agora vem o questionário, que na realidade é um questionário, Juliano, que nós nem podemos tratar como questões. Na realidade, eu chamo de são afirmações. Crenças, né? São crenças. São 40 frases que vão vir na sua tela e você vai ter que dizer se você concorda plenamente com aquela afirmação, se você concorda parcialmente, ou se você discorda parcialmente, ou se você discorda totalmente. Então vem afirmações, Juliano, que agora eu vou passar a palavra para você. Acho que é uma das frases mais emblemáticas e que explica muito o que é o pensamento liberal. O que é ser de direita e lutar por liberdade, igual o Partido Novo luta. Tanto liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direito de propriedade. O que é liberdade no sentido econômico, livre mercado, relações com menos participação do Estado, ditando as regras de como o jogo vai acontecer. Isso é o Partido Novo. Agora vamos pegar o que é o Partido Novo e traduzir mediante essas afirmações. Juliano, você, suponhamos, é um candidato a vereador ou a prefeito. Aqui é o mesmo, essa etapa aqui é a mesma para quem é candidato a vereador ou a prefeito, tá? É importante eu fazer esse parênteses, porque quem é vereador, ao concluir todo esse formulário que eu estou explicando aqui agora, finaliza o processo e vai aguardar a resposta do nosso comitê se está aprovado ou não. Quem é candidato a prefeito vai para uma etapa posterior. Só que hoje eu não estou aqui para falar sobre o processo seletivo do prefeito em si. Eu estou aqui para falar dessa etapa que envolve principalmente o nosso candidato a vereador. E aí vem. Se eu chego aqui e falo uma frase para ti, Juliano, pré-candidato a vereador, que quer ser candidato pelo Partido Novo. Quanto mais leis, mais justo e organizado é um país. Ou seja, quanto mais leis existir num país, mais justo esse país vai ser e mais organizado esse país vai ser. O que o Partido Novo espera como resposta? O Partido Novo ele é fundado com base em princípios liberais, né? E os princípios liberais eles tentam sempre garantir a liberdade do indivíduo e proteger o indivíduo do acúmulo de poder do Estado, da intervenção do Estado na vida dele. Então, essa acaba sendo uma crença meio que oposta. Como se eu estivesse casando com uma esposa
que acreditasse em uma religião diferente que a minha, um time de futebol diferente que o meu, todos o conjunto de princípios delas que são diferentes do meu. Então tem coisas que para você é sine qua non, que para você é um critério não negociável para você ter um casamento feliz, para você ter uma família feliz, uma amizade feliz. É como se fosse uma traição de princípios. Então o próprio eleitor que vai buscar o novo vai ter expectativa de um partido que seja fundamentado em pilares liberais. Uma pessoa que tem uma crença antiliberal, a presença dela no novo não vai ser só ruim pro partido, vai ser ruim para a pessoa também, que ela não vai conseguir nem conquistar eleitores, ela vai se decepcionar no meio do processo, ela vai ser interpelada por esses eleitores que vão às vezes ficar frustrados com ela. Então isso pode prejudicar uma pessoa que tem ambições políticas. Não quer dizer que outros partidos com outros fundamentos sejam certos ou errados, mas os pilares do novo, um dos principais dele, ele se baseia na liberdade, em você restringir ao máximo poderes do Estado. A tendência do Estado a virar uma tirania, como acontece em vários lugares do mundo hoje. E tem um exemplo muito claro, a gente pega, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, se não me falha a memória, são 9 ou 13 artigos, e você compara com a Constituição brasileira, que tem 252 artigos. Aí eu pergunto, qual é o país mais organizado? Qual é o país mais justo em termos melhores condições de vida? Lei não é sinônimo de organização e justiça. Exatamente. Se fosse por isso, o Brasil era uma mil maravilhas. Nossa, era a Suíça. Quantas leis tem no Brasil? Você lembra daquele dado que o Novo fez, um compilado, mostrando que se nós reuníssemos toda a legislação tributária do Brasil e colocássemos numa balança, nós teríamos um peso superior ao de um elefante. Caramba. Sim. Imagina pra ti que tu é empreendedor, tu é empresário. Sim. O tanto de lei que tu te depara no dia a dia para conseguir gerar emprego, tu tá mais desestimulado pelo número exacerbado de lei do que incentivado. Com certeza. Então, é daí que vem a premissa liberal, né, cara? Exatamente. E aí você vê muitas pessoas que têm princípios sólidos, a pessoa tem crenças sólidas, mas que não são 100% alinhadas com o novo. Mas, por exemplo, econômicos, esses pilares econômicos são muito centrais na fundação, na formação do novo e para os eleitores do novo. Então é importante a gente sempre debater esse tema, conversar com as pessoas do partido, para a gente saber se as nossas crenças são semelhantes ao do novo. Nunca a gente vai concordar 100% com outras pessoas. O próprio Ronald Reagan já falava que se você concorda 90% comigo, você não é 10% meu inimigo. Você é 90% meu aliado. Mas é importante a gente conversar até para entender se a gente está escolhendo o partido certo. Ou se muitas vezes a gente está meio averso ao partido e realmente pode ser o partido para a gente. Isso tudo é aquela velha frase que a gente sempre fala, que é princípios atraem pessoas, pessoas constroem processos e processos entregam produto, serviço ao nosso alvo, como servidores do nosso público-alvo do cidadão brasileiro. Não, maravilha, maravilha. Vamos trazer aqui para um outro ponto, porque ficou muito latente na sociedade brasileira, por conta de vários anos de uma formação com um viés ideológico, de que o serviço como educação, como saúde, como saneamento básico, tem que ser de competência exclusiva do Estado. E aí vem a seguinte afirmação: a educação precisa ser estatal para que todos tenham acesso. Como é que o candidato do Novo deve se portar diante de uma afirmação dessa? É importante diferenciar, né, o libertário do liberal, o conservador. Você tem várias... A direita acaba às vezes até sendo interpretada como desunida, porque na verdade tem várias formas de interpretar o conceito da direita e a sua relação com os poderes do Estado. Dizer sempre e dizer nunca em gestão pública é muito complicado, porque o Novo sempre se baseia em boas ideias, gestão baseada em evidências. Então existem soluções públicas que dão certo em alguns países, existem soluções privadas em educação, por exemplo, que dão muito certo em alguns países, mas é fundamental que a tese do político seja baseada em evidências do que deu certo, como deu certo para aquela realidade daquela população. Então você não tem como dizer que a saúde precisa ser 100% estatal ou 100% privada, ou a educação precisa ser 100% estatal ou 100% privada. É fundamental adequar a realidade para aquela cidade. Então você tem várias opções, por exemplo, a história dos vouchers para educação, que dá muito certo em vários lugares do mundo, ou em outros países que a educação 100% pública... Explica o que são esses vouchers só para o pessoal ficar... A ideia do voucher é que a tendência, por exemplo, a educação brasileira, existe um gasto muito grande por aluno.
Então você tem países que gastam a mesma coisa ou até menos e tem performance no PISA muito melhor do que o Brasil tem. A gente gasta acima da média da OCDE. A gente gasta acima da média da OCDE. Proporcional ao nosso PIB, né? E aos nossos habitantes, a gente gasta a porcentagem do PIB de uma forma grande até, e os resultados nossos não são tão bons. Então, em algumas cidades, alguns estados em que, por exemplo, você possa ter más performances, não seria absurdo você pensar na possibilidade de você pegar o custo por aluno daquela escola e você ofertar para a família daquele cidadão, daquele aluno, que eles possam escolher entre o ensino público e o mesmo custo no ensino privado. Você vai dar mais acessibilidade, você vai gerar concorrência. O principal motor do desenvolvimento humano, sem dúvida nenhuma, é a concorrência. Então você começa a ter escolas que começam a competir e aumentar a sua qualidade, porque vai ter uma disponibilidade maior de alunos, né, de faturamento para essas escolas. E com o Vault o Estado começa a competir com o meio privado pelo mesmo custo, você não tem um aumento de custo praticamente nenhum. E você gera essa concorrência e você gera essa pressão de demanda para a evolução desses serviços. Né? É aquela coisa, a gente tem que trazer sempre para a nossa vida. Né? Se eu sou pai de uma criança e tenho a oportunidade de matricular numa escola, muitas vezes tem alguns colégios públicos da minha região que, pelo histórico, pelo que eu acompanho, o resultado não é tão positivo igual deveria ser. E eu tenho a oportunidade de ter um voucher para matricular o meu filho num colégio privado, por exemplo. Por que não? Por que a educação, então, tem que ser 100% estatal? Por que a saúde tem que ser 100% estatal? Isso é um pensamento esquerdista. O liberal, a pessoa mais aqui à direita, ela vai falar, não, nem todo serviço que é público, que é gratuito, que a sociedade tem direito, nem todo serviço que a sociedade tem direito precisa necessariamente ser prestada pelo Estado. Então, se você tem a oportunidade de equilibrar, de dividir essa sobrecarga, a gente tem que lembrar sempre que o liberal analisa da seguinte forma. O Estado brasileiro, em especial, que é o que nós estamos inseridos, ele está preocupado com diversos fatores. Ele cuida de educação, de saúde, de saneamento básico, ele cuida de segurança, ele cuida de vários pontos da vida humana e ele ainda se pega a ser empresário. Ele tem uma Petrobras sob seu domínio, ele tem várias... Tem empresa de preservativo. Empresa de preservativo. Você vai no Acre, tem empresa de preservativo lá que o Estado acredita que como é que eles chamam? É estratégica, né, para o desenvolvimento local. E que na prática a gente sabe que é só um conglomerado de cabides de emprego para empregar aqueles apadrinhados políticos dos grupos que chegaram ao poder. Armas políticas. Armas políticas. Então, o Estado brasileiro está com várias visões e sem foco em nada, praticamente. E aí você fala, não, a iniciativa privada está prestando um bom serviço. Por que nós, Estado, vamos restringir a prestação de um determinado serviço somente a nós? Sendo que tem outros jogadores, outros players que estão prestando com uma excelência maior e com um custo mais baixo. Né? Então, é esse tipo de visão. Então, o candidato do Partido Novo, em nenhum momento, ele vai defender que a educação precisa ser estatal para que todos tenham acesso. Não precisa ser estatal. E aqui vamos só fazer uma divisão muito clara. Aqui a gente não está falando de ser gratuita. A gente está falando de ser estatal, ou seja, prestada pelo Estado. A gratuidade já é algo concebida na Constituição e aqui a gente não vai entrar de maneira aprofundada em vertentes desse nosso pensamento. O que a gente está falando existe uma realidade, existe uma Constituição, existe um direito. Como é que a gente vai garantir ao cidadão de maneira mais eficaz? É só pelo Estado? Então, um candidato do Partido Novo marca, discordo totalmente dessa afirmação. Acho que não necessariamente totalmente. Às vezes pode falar discordo parcialmente, mas a ideia é que o conjunto geral da obra, como eu falei, a gente nunca vai concordar 100%. Mas o conjunto geral da obra é importante quando você faça a filtragem de todos esses princípios da pessoa, que você esprema e pense, esse é um liberal. Você pode falar assim, não, esse é um progressista ou esse é um social-democrata. Então é importante que você compreenda de que a pessoa que está representando o novo represente ideias liberais. Às vezes a pessoa pode discordar parcialmente ou concordar parcialmente, mas concordar totalmente, por exemplo, seria muito estranho, né? Sim, perfeitamente. E aqui nessa mesma pegada, a gente acabou vivenciando esses últimos tempos um debate ideológico muito presente na vida da sociedade. E aí vem uma afirmação. É
é papel do governo combater a militância ideológica existente em certos veículos de imprensa. E a gente, por ter ouvido tanto esses temas, de maneira muito automática vai marcar concordo plenamente. A gente tem que combater a militância ideológica nos meios de comunicação. Mas que princípio a gente está ferindo? Na liberdade do indivíduo, né? E de expressão. E de expressão, liberdade de imprensa, né? De imprensa, perdão, liberdade, isso. Liberdade de expressão. O Thomas Sowell fala, né, sobre não existem soluções, existem apenas trocas, né? Então o Brasil e até todos os países da América Latina, a gente tem uma tradição de populismo que é invejável no mundo inteiro. Acho que eu desafio algum continente do mundo a ter uma concentração de populistas desprezíveis maior do que na América Latina. E nessa frase do Sowell, a gente sempre é o oposto do populismo. Então você não tem soluções simples para problemas complexos. Então com certeza você pode ter a concentração de poder em alguns veículos de mídia, você pode ter o mau uso da mídia, mas a troca, a alternativa a isso é a ditadura. A alternativa a isso é a censura. Então, como das mentes do século XX que eu mais admiro, o Thomas Sowell fala, não existem soluções definitivas, existem trocas. Trocar uma coisa ruim por uma coisa melhor, que pode não ser perfeita. Então, a situação que a gente tem de liberdade de imprensa, para muitas pessoas, muitos políticos nos últimos 20, 30 anos, que são inimigos da imprensa, eles pode ser um discurso fácil de vender, de que as grandes corporações manipulam o discurso público e tudo mais. Mas qual que é a alternativa a isso? Então, por exemplo, na Venezuela, o Maduro lançou o desenho do Super Maduro, né? Ele é um desenho de um cara de bigode que sai salvando as pessoas, ele tem a TV estatal, ele controla a narrativa. Como que isso é feito em outros países? Como é feito na Coreia do Norte? Como é que é feito isso em Cuba? Então, qual que é a alternativa que você está buscando? Então, eu acho que muitas vezes quando a gente encontra uma frase que parece óbvia demais, pense, será que tem alguma pegadinha por trás? Será que realmente a solução, a alternativa a isso é boa? Será que o Novo acredita nisso realmente? E assim, o problema hoje não é um meio de comunicação ter um viés ideológico. Não é nenhum problema. Não existe ninguém sem Vamos viés pegar ideológico. a Globo. A Globo a gente sabe qual é o viés ideológico dela, que está mais à esquerda, um viés mais progressista. E a gente abre a Jovem Pan, por exemplo, a gente sabe que é um viés mais à direita. Então sempre se coloque naquele lugar. E se fosse eu? É justo então que haja perseguição ideológica contra a Jovem Pan, que hoje está trazendo bons debates ali naquele programa do meio-dia com o programa Pânico, por exemplo? A imparcialidade absoluta nunca existiu e nunca vai existir. Toda pessoa jurídica ou pessoa física vai sempre ter algum tipo de ideologia, algum tipo de viés, algum tipo de vício de análise. E é por isso que a pluralidade de ideias e a concorrência é o que salva a humanidade, né? É isso. Então, ideias contrastadas, ideias em embate. Então, quanto mais ideias diferentes, melhor. Então, talvez o problema não seja a qualidade da mídia que a gente tem. Talvez o problema seja o volume de veículo de comunicação. Que a gente tem o monopólio induzido pelo capitalismo corporativista, Sim. que favorece... Restringe, né? Restringe o acesso. Imagina Exatamente. aí, para você conseguir uma emissora, é quase que uma briga política. Você vai ter que se sujeitar a diversas regulações. Exatamente. E se você não tiver um padrinho político lá em cima, a probabilidade de você não conseguir montar a sua TV ou a sua rádio é gigante. Exatamente. Né? Então, faz uma análise aqui no Maranhão, quem são os donos de rádios e TVs. Reflita com você mesmo. Você vai ver que quase todos eles têm algum viés político, estão dentro da política de alguma forma. Então, você há uma reserva de mercado e o problema talvez seja esse, mas não combater a ideologia que aquele meio de comunicação adota. É natural da democracia, criemos o nosso, debatemos, que possamos debater o nosso de maneira livre. E aí já puxa até um gancho para um debate muito atual, que é aquela das fake news, né? Que hoje tem uma defesa muito forte, muito ferrenha, por parte do governo federal, querer, entre aspas, regulamentar as mídias. O Ministério da Verdade. E combater, né? Regulamentar as mídias para combater as fake news. Criando isso que você falou, uma espécie de Ministério da Verdade. Onde é que reside o perigo aí, Juliano? Eu acho que é parecido um pouco com o que você... Sim. O grande perigo é definir o que é verdade. Né? A única coisa que vence más ideias, a única coisa que vence mentiras, é o poder da verdade, a boa execução da verdade. Um meio que começa a propagar fake news, a tendência natural é que ele vai entrar em descrédito. E com certeza com as redes sociais, o poder das fake news aumentou muito nas últimas décadas. Só que isso foi uma oportunidade que os partidos progressistas, autoritários,
Eles encontraram para arrumar brechas para censurar o discurso público. E a censura ela não começa como na Coreia do Norte, em que você não pode nem olhar torto para um membro do Estado. Ela começa lentamente, ela começa aos poucos, perniciosa, então dizendo que é para proteção do cidadão, dizendo que é para proteção da democracia. E o grande problema de você tratar fake news dessa forma é você realmente criar os definidores do que é verdadeiro e o que é falso. E, na verdade, nos últimos 5, 6 anos, inúmeras previamente chamadas fake news foram comprovadas como verdade. Um exemplo disso foi o isolamento social durante a pandemia. Eu falo com propriedade que eu sou médico, tenho doutorado, sou formado na USP, na Universidade de São Paulo, e o isolamento social, você não podia questionar o isolamento social durante a pandemia. Se você questionasse, você era taxado como fake news. Meios de comunicação te derrubavam, você podia sofrer sanções profissionais por causa disso. E gerou um tabu tão grande que 6 meses, 1 ano depois, ainda não se tem a noção se isso é realmente uma fake news ou não é. Ainda não se sabe o dano real. A gente colhe até hoje, 2023, a gente colhe frutos do isolamento social descabido e foi feito de uma forma desnecessária em diversos estados desse país, por exemplo. Então, você não tem como dizer o que é verdade ou mentira. Muitas vezes o teste do tempo que vai dizer se alguma coisa é mentira ou verdade. O melhor combate à fake news que existe é a educação da população. Um indivíduo, um cidadão idiota que não consegue julgar fatos, ele vai ser facilmente manipulável por qualquer notícia, verdadeira ou falsa. E com educação você está blindado para realmente questionar, para pesquisar. Será que isso é verdade? Será que qual que é a intenção de quem está emitindo uma notícia dessa? E mentira se combate com verdade, não com lei, né? Mentira você não se combate dizendo o que é ou não. Você combate com outras realidades. Uns diziam que o isolamento era positivo para a sociedade, mas você tinha, naquele período de pandemia, mas você tinha uma corrente doutrinária, uma corrente intelectual de médicos, de estudiosos, de pessoas infectologistas que falavam, opa, esse isolamento social na realidade está trazendo mais prejuízo e os índices, com base em estudos, eram piores. Eu não estou aqui advogando nem um lado nem o outro. E a inibição do discurso, na época foi feita uma inibição do discurso, as pessoas não podiam debater. A inibição do debate fez com que a ciência progredisse mais lentamente, porque a ciência precisa do debate, ela precisa da discordância. E quando você inibiu as pessoas a debaterem, a contestarem, a indagarem, você inibiu o processo científico. Então isso foi extremamente deletério para a humanidade como um todo. A gente está aprendendo a lidar com isso ainda hoje. Não existe, como eu falei, não existe solução ideal. Não existe solução perfeita para combater fake news. Mas existem problemas que podem ser criados a partir de soluções dessas que são piores do que as próprias fake news. Sim. Trazendo um pouco aqui para a parte ética, Juliano. Por exemplo, vem uma afirmação falando que certo grau de corrupção é tolerável desde que se solucionem os problemas do país. Jesus. E assim... Qual é uma das principais bandeiras do Novo, se não a ética, não é isso? O Novo começou na época da grande crise moral de mensalão, de petrolão, do PT. Até por isso que a gente teve vários embates. A ideia de apoiar o PT para o Partido Novo é uma coisa que é totalmente inconcebível. Porque é um partido que já foi comprovado em inúmeras vezes o tanto de relações que ele tem com a corrupção. Então, todo mundo que entrou no Novo, 99,99% das pessoas que entraram no Novo, um dos principais motivos foi pelos princípios invioláveis de morais, de ética extrema, de preocupação com não só ser honesto, mas com parecer honesto também ao mesmo tempo. Então, eu vejo como isso é um critério praticamente de exclusão. Uma pessoa que não trata a corrupção como uma coisa incontestável uma pessoa que trata a corrupção como algo incontestável, como algo que não é algo maleável, ela não tem que estar no Novo. Sim, aquela coisa, né? Durante o governo Lula, a gente via muitos petistas falando, olha, ele rouba, mas faz. Né? E esse resultado de a gente relativizar essa questão ética, essa questão moral, trouxe um resultado muito danoso para o país.
A prova é que você viu a institucionalização da corrupção nos mais variados... Todos os setores, públicos e privados. Nas instituições, você via nas empresas públicas. Então, pode até ser uma coisa pequena hoje, mas amanhã vai aumentando e vai ganhando uma proporção. Então, o que a gente espera do candidato do Partido Novo? Que ele marque que ele discorda totalmente de que corrupção tem que ser relativizada. É imponderável você ter alguém no Novo que pense diferente. E assim, a gente é sempre muito sincero, porque partido político, o próprio nome já diz, é um fragmento da sociedade, é um fragmento do pensamento social. Então, fica num partido político com esse tipo de posicionamento pessoas que de fato concordem com esse tipo de ideia. Você não precisa estar aqui forçado. A gente quer realmente atrair pessoas que comunguem da mesma forma que nós desses mesmos ideais. E até por isso, Juliano, que eu acho que é um ponto legal para a gente trazer já um pouco aqui para o lado do meio ambiente, que a gente vê um debate muito aflorado sobre a Amazônia, sobre o que pode e o que não pode fazer em termos de exploração e coisas afins. E suponhamos que no processo, aí durante o seu questionário, venha uma afirmação no sentido de... só fazer um parênteses. Sim. Aqui a gente não está entregando resposta, tá? Isso aqui é com base no primeiro questionário do primeiro ciclo. Sim. Já estamos entrando no terceiro ciclo, mas a essência é a mesma do posicionamento do partido, tá? Sim. E aí vem questão ambiental, voltando aqui. Então vem a seguinte afirmação. Nenhum tipo de extrativismo deve ser permitido para preservar a Amazônia. Ou seja, zero extrativismo na Amazônia em nome de sua preservação. Como é que um liberal, como é que uma pessoa de direita, diante de uma afirmação tão enfática e tão à la rede de sustentabilidade, deve se posicionar? Essa frase é um baita de um paradoxo, né? Então, nenhum extrativismo pode ser permitido para preservar a Amazônia. Então, o primeiro conceito de como brasileiro, a gente tem que entender o tamanho da Amazônia. A Amazônia, ela é um negócio de uma imensidão, se não me engano é um quarto, um quinto da área do país. É um quinto, se não estou enganado. Algo desse nível, não sei os números agora, mas a imensidão dela, para você preservar uma área tão imensa, você precisa de estratégias eficientes. Então, o próprio extrativismo feito de uma forma controlada e organizada permite a criação de estruturas e infraestrutura de fiscalização e cuidados com a Amazônia. Um extrativismo feito de forma consciente, óbvio. Não estamos falando do garimpo ilegal, não estamos falando de coisas que destroem sem dar um retorno para a comunidade, né? Então, muitos dos garimpeiros ilegais, das pessoas que praticam a atividade de extrativismo ilegal são pessoas que não têm emprego, são pessoas que não têm subsistência. E porque elas não têm emprego, não têm subsistência, elas vão lá e destroem a floresta. Então, e é um problema que nenhum americano, nenhum francês pode dar opinião, porque nenhum deles tem uma área dessas para cuidar como o Brasil tem. Eles destruíram, né, as áreas deles. Mesmo que não tivesse destruído. Não é a narrativa da justificativa, isso. Eles não têm essa. É um bioma tão único, tão sui generis, que ele é só nosso e só a gente sabe como preservar ele. Só que você, em gestão, né, a gente tem aquela história dos 5 porquês, né? Então, por que destroem a Amazônia? Porque estão afim de botar fogo nas coisas? Destroem a Amazônia porque lá é um poço de riquezas. Então, e por que eles exploram esses poços de riquezas? Porque eles não encontram outra forma de gerar riqueza. Se você desse infraestrutura, se você desse formas de fazer um extrativismo consciente, sustentável, que não só preserve, mas progrida com a evolução desses biomas, você vai dar alternativas para as pessoas que elas não vão ter mais a competição, elas não vão ter mais por que fazer um garimpo ilegal, não vão ter por que fazer um agro ilegal ali. Então, é um paradoxo, é impossível você não ter extrativismo e preservar. Sim, e assim, a gente sabe que a política punitiva por si só jamais vai dar conta de controlar uma área daquela extensão. Exatamente. Maior do que diversos países mundo afora. É uma área gigante. Eu já morei no Pará há algum tempo, eu sei o tamanho, a imensidão que aquilo é. Então a política punitiva por si só ela nunca vai conseguir dar os resultados esperados. A política econômica precisa andar junto, ao mesmo tempo em que vem
a política de um manejo sustentável, né? Então, a palavra sustentabilidade é isso, é você conseguir sobreviver daquele seu meio ambiente, aproveitando as riquezas ali inseridas de uma maneira que você não degrade, você não destrua aquilo que veio abençoado por Deus, né? Durante vários e vários anos, pra gente hoje ter ali o pulmão do universo, como o pessoal do mundo, como o pessoal diz, enfim, não sou cientista, mas estou replicando uma narrativa do pessoal. Sim. Então, é isso. A gente acredita que, sim, o extrativismo, ele, vamos colocar assim, ele é bem-vindo em um certo grau, de maneira bem ordenada, e não é, em nome de preservar a Amazônia, a maneira correta cortar todo e qualquer extrativismo, porque na prática a gente sabe que o resultado vai ser a ilegalidade, a marginalidade de quem precisa economicamente sobreviver e que ali reside naquela região. Mas, já trazendo aqui para um tema muito cotidiano, muito momentâneo, a gente está acompanhando aí esse debate do Haddad, do Lula. De um lado o Haddad falando em respeitar o déficit, né, zerar o déficit no ano seguinte, e de outro Lula porque quer aumentar o déficit público. E aí vem uma questão bem interessante, porque é colocado aqui numa frase que o governo deve aumentar os impostos antes de realizar cortes nos gastos públicos em caso de necessidades. Ou seja, surge uma necessidade de gasto. Qual é a medida do governo, então? É aumentar gastos, independente de cortes. Por quê? Porque aquela medida de gastos exagerados é super necessária. Como é que a gente, enquanto um partido de direita liberal, vai estar se posicionando diante de uma frase dessa? Bom, o Novo ele foi fundado em pilares de economias ortodoxos de economia. Então, de realmente uma economia, ciências econômicas baseadas em evidências. Pincela um pouco de escola austríaca, alguns outros elementos de outras vertentes, mas a gente poderia citar aqui, por exemplo, a curva de Laffer, em que você tem uma relação matemática muito estudada em diversos países, que você chega a um ponto que você aumenta tanto a tributação, em que você esperaria a arrecadação, ou seja, você esperaria que, ao você aumentar a tributação, os cofres públicos estivessem mais recheados de dinheiro. Mas chega um ponto que a tributação aumenta, que você começa a ter uma redução dessa arrecadação, de uma forma paradoxal. Mas por que reduz a arrecadação? Porque que a tributação começa a desestimular a atividade produtiva da iniciativa privada, e aí você começa a ter demissões, você começa a ter menos gente produzindo, você tem uma queda da produtividade. Isso leva a uma queda da arrecadação. Então você tem um aumento do imposto com a queda da arrecadação de uma forma paradoxal. A gente podia falar da curva de Laffer, uma coisa mais ortodoxa, mas é como se você estivesse falando da sua casa. Todo mundo aqui já passou por algum momento de contenção financeira, algum momento em que as contas possam, por algum motivo de saúde, algum motivo de perda de emprego, você está com os seus gastos maior do que sua entrada de dinheiro. Então é natural que você pense, eu vou trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, ou eu vou cortar os meus gastos antes para enquadrar no orçamento, para eu ter uma tranquilidade para conseguir pensar, para conseguir trabalhar. Você tem 24 horas no dia que você pode trabalhar. Você não vai trabalhar de manhã, de madrugada, tudo mais. Você não vai trabalhar 24 horas por dia. Então é sempre muito mais lógico você cortar os gastos antes, acertar a casa, aumentar a sua eficiência doméstica, então o gasto de luz, o gasto de água. A partir disso, você consegue se reestruturar a sua economia doméstica para você procurar um novo emprego, se for necessário, você trabalhar mais, fazer um Uber, que seja. Mas se você começar a trabalhar cada vez mais para conseguir arrecadar cada vez mais, e você vai entrar num ciclo sem fim vicioso que leva ao colapso doméstico. Então, se você extrapolar isso para uma nação, pensando sem chegar na ortodoxia da curva de Laffer, mas é um princípio meio óbvio. Mas o político populista, então Lula, é muito óbvio, você vê na cara dele, é um narcisista. Ele está buscando uma biografia, ele não está buscando um país. Ele está buscando inflar os números artificialmente para entregar uma pseudonação em ordem, como ele pensou, como ele vende que fez em 2002, para depois o próximo bode expiatório, que nem foi a Dilma, pegar essa dinamite acesa que vai estourar no colo deles. Então, não tem como você acreditar numa frase dessas, é o básico da economia doméstica. Todos nós aqui temos nossa economia doméstica que a gente faz em casa. Então, não tem como achar que essa loucura possa dar qualquer resultado que não seja o caos e a destruição. Muito bom.
mais do que explicado, então, que o que nós esperamos de quem vai se candidato pelo nosso partido é que tenha esse mesmo pensamento. Não é aumentando despesa, é cortando gasto. A gente precisa equalizar as contas públicas, é diminuindo o nosso gasto e não aumentando despesa através de tributação, através de perseguição a quem está produzindo, ainda que aquela despesa seja momentaneamente necessária. Basta você olhar o Brasil precisando de um recapeamento de todas as estradas e aí vem aquele paradoxo. Não, eu preciso melhorar a trafegabilidade do meu estado e o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro em caixa, eu vou me endividar mais, sendo que nossa dívida pública já ultrapassa os 70% do nosso PIB. Né? E isso para uma economia emergente como o Brasil é muito perigoso. Diferente de uns Estados Unidos com uma economia estabilizada, um país que domina a moeda mundial, isso é até argumento de muito esquerdista, de falar que mas os Estados Unidos é um dos países mais endividados, a dívida supera 100% do PIB. Tá, vamos com calma, que os Estados Unidos é outra história. Tipo de lastro né? eles têm, né? Eles têm lastro, apesar de que os efeitos negativos dessa política irresponsável fiscal, eles estão começando a sentir. Então, você pode ver que os juros estão começando a subir lá nos Estados Unidos, eles já estão querendo fazer um controle monetário, mas isso aqui não vem ao caso, já é um outro debate. Agora, outra coisa que é muito latente, Juliano, na política brasileira, é a mistura de Estado com religião, pessoas com religião. E aí vem uma seguinte afirmação. Um político, ele precisa ter uma religião para se guiar, pois assim teme a um poder maior. Um político precisa ter uma religião para poder se guiar, porque assim ele vai temer algo maior. Essa afirmação, Juliano, na perspectiva de um liberal, como é que ela é encarada? É importante separar o que é o partido do que é o indivíduo. Eu sou católico, acredito em Deus, rezo todos os dias, mas eu preciso também entender o que o Novo, como eu falei antes, ele é baseado em princípios, baseados em evidências das coisas que dão certo. A gente esquece, às vezes, a gente vive no Brasil, um país que tem uma qualidade tem uma liberdade religiosa muito grande, mas é importante a gente lembrar que 3/4 do mundo hoje, ou seja, 3 em cada 4 pessoas no mundo hoje, vivem sob tiranias. Então a democracia que a gente vê, que muitas vezes a gente critica no nosso país, que tem vários desafios na sua democracia, tem inúmeros países do mundo que não gozam desse privilégio, por exemplo, de liberdade religiosa, não gozam desse privilégio de você poder dizer que você tem uma crença. Então, se você pegar uma cruz, um crucifixo na Arábia Saudita, você pode ser preso, tomar chibatadas, né? Então, quando você mistura Estado e religião, quando você obriga que o Estado e a religião sejam a mesma coisa, você corre um grande risco de acúmulo de poder nas mãos do Estado. E a tendência natural do Estado, você estuda nos últimos 2000 anos, a tendência natural do governo é querer mais poder, querer acumular mais poder. Então, você começa a misturar Estado e religião, você pode chegar a um ponto que você não tem nenhum dos dois. Você não tem nem mais o Estado, você não tem nem mais religião. Você cria uma massa amorfa de controle das pessoas que pode ser muito preocupante. Então, você exigir que seja laico ou exigir que... Você exigir que o seu candidato seja ateu ou que seja católico ou que seja muçulmano ou que seja judeu é uma coisa que viola o princípio da liberdade individual. É fundamental você entender que existem candidatos incríveis, prefeitos incríveis, judeus, muçulmanos, cristãos, ateus, que isso não tem influência direta na sua capacidade de gestão. Agora, suas crenças pessoais, você tem toda a liberdade de ter suas crenças pessoais, mas é importante entender que o Novo é um partido plural, é um partido que aceita diferentes visões de mundo, desde que respeitando esses pilares que a gente falou antes. Irretocável a resposta, perfeita, perfeita. E assim, a gente, quando fala um pouco dessa obrigatoriedade, vem uma outra questão que também vou colocar como um karma na vida do brasileiro, que é o voto, né? Você sabe que a cada eleição, todos nós temos que obrigatoriamente nos dirigir a uma sessão eleitoral, depositar o nosso voto na urna, muitas vezes sem concordar com qualquer um daqueles candidatos que seja. Ah, não, mas para isso você tem a possibilidade de votar em branco. Mas, cara, você foi obrigado a levantar da sua casa e ir até um determinado colégio eleitoral. Por outro lado, existem muitos argumentos dizendo que o brasileiro ainda não tem um grau de maturidade suficiente para que o voto seja facultativo e não obrigatório. São várias justificativas de quem defende a obrigatoriedade do voto.
Sim. Então, suponhamos que venha uma seguinte afirmação. O voto não é apenas um direito, é um dever e por isso deve ser obrigatório. Como é que o Novo raciocina diante de uma afirmação como essa? Uma das bandeiras do liberalismo, né, foi mais adotada pelo libertarianismo, que é um pouco mais extremo nessas ideias de liberdade, é a ideia da bandeira de Gadsden. Eu gosto muito da bandeira de Gadsden. A bandeira de Gadsden ela tem é uma cobra enrolada. Ela foi usada pelos movimentos americanos na época da Revolução, da separação da coroa britânica. E nessa bandeira está escrito em inglês "Don't tread on me", não pise em mim, que é uma cobra enrolada, basicamente dizendo, se você for pisar nela, ela vai te morder. Então, a ideia de não pisar em mim, não pisar em mim, que a gente brinca e fala não pisar em mim, é a ideia de que o indivíduo, você tem que deixar o indivíduo na dele, não se intrometa na vida do indivíduo. Então, sobre esses elementos de você obrigar o voto ser um dever, você está dizendo, e se a pessoa não quiser ter esse dever, ela é menos cidadã do que os outros, ela tem menos direito de participar da vida pública que os outros, se ela não quiser votar, às vezes ela pode não ter estudado o suficiente para saber quem que é o melhor candidato, às vezes ela pode ter o compromisso no dia do voto, que ela prefere seguir esse compromisso e não votar. Então, qual que é o direito que o Estado tem de dizer que uma pessoa tem o dever de votar? Como eu falei, não, Thomas Sowell sempre soberano. Não existem soluções, existem apenas trocas. Então, qual que é a troca que a gente faz? Realmente, o voto ser obrigatório, ser um dever do cidadão, seria maravilhoso, porque você teria a opinião de todos, você não teria nenhum grupo segregado que teria menos acesso às urnas, que seria desmerecido no processo democrático. Perfeito. Mas qual que é o outro revés disso? Qual que é a parte negativa? É o Estado tendo o poder de dizer o que você deve ou não deve fazer. Isso só concentra mais poder nas mãos do Estado. É fundamental a gente entender quais são essas trocas. É lógico que você tem que entender como você dá acessibilidade às pessoas. É importante que seja realmente oferecido o direito de votar para todos. A gente concorda nisso substancialmente. Agora, dizer em letras garrafais, falar que concorda definitivamente, absolutamente com a ideia de que é um dever de todos votar, isso não é um princípio liberal. Isso não faz parte dos pilares do Partido Novo. Maravilha, perfeito. Então, está muito claro qual é o posicionamento do partido em relação à obrigatoriedade ou não do voto. O Novo é contra o voto obrigatório e favorável ao voto facultativo. Aqui vem uma afirmação que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Porque a pobreza é um mal. A gente sabe que a pobreza é um mal que precisa ser combatido. Em relação à desigualdade, porque a gente vê, acho que já é outra coisa. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Desigualdade é a diferença entre uma pessoa e outra, né? A desigualdade é a diferença entre, vamos pegar em termos econômicos, quem tem mais dinheiro e quem tem menos. Pobreza é uma coisa distinta. Pobreza é um nivelamento abaixo do mínimo necessário para que uma pessoa tenha condições mínimas de qualidade de vida. E aí você vê hoje a esquerda combatendo muito a desigualdade. Então a esquerda vai para a TV, vai para os jornais, vai para a imprensa, ocupa espaços de poder e discorda veementemente da desigualdade e fala, olha, nosso dever é combater a desigualdade. E quando eu me deparo com uma frase assim, Juliano, pobreza é um problema maior do que a desigualdade social. Como é que eu devo iniciar minha linha de raciocínio e como eu devo me portar? Bom, igualdade é um conceito que é buscado há séculos, mas que é um conceito, primeiro, que é impossível de ser atingido. A gente tem que entender que a igualdade absoluta... Então, uma pessoa que nasce com o dom... Então, eu tenho um colega que ele corre desde pequeno, corre extremamente rápido. Ele sempre foi velocista, ele corre muito rápido. E eu sou totalmente descoordenado, eu não consigo correr. Então, se algum dia a gente for fazer uma competição de corrida, eu vou perder dele com certeza. Ele tem um perfil genético para correr que é diferente do meu. Mesma coisa para uma pessoa que seja filho de um pai que fala 3 línguas, tem 4 formações, tem 4 faculdades. Ele vai ter um acesso desde pequeno a ensino muito maior do que outras pessoas. Mesma coisa uma pessoa que tenha uma vocação para ser artista, uma pessoa que tenha vocação para ser engenheiro. Então, da desigualdade das pessoas que surgem
grandes expoentes, grandes Elon Musks da vida, grandes pessoas geniais que conseguem criar, que conseguem inovar, que conseguem progredir a humanidade. A desigualdade, ela não só é inevitável, como ela é necessária. Daí que vem os grandes talentos, os grandes Van Goghs, os grandes Leonardo da Vinci, de desigualdades de talento, de intelecto, de desenvolvimento. Você não vai conseguir artificialmente, com o poder do Estado, inibir a desigualdade. Então, o primeiro fato é esse, que a desigualdade é inevitável. Ah, mas o Estado pode batalhar para tentar igualar as oportunidades. Sim, tentar igualar as oportunidades é uma coisa. Garantir igualdade de desfechos é outra totalmente diferente. Então, você não vai ter dois desfechos. Pode ter um cara que vai estudar para uma prova, ele estuda 10 horas por dia. Pode ter outro cara que é doido, estuda 20 horas por dia. E pode ter um cara que não estuda. Todos eles merecem ter a mesma nota. Então é lógico que você vai batalhar sempre para tentar dar mais acesso às pessoas, dar mais educação, dar mais saúde, dar mais acesso para que as pessoas consigam competir de forma justa. A ideia do Estado é isso, é que você traga as regras do jogo sejam justas. Mas você achar que você vai inibir a desigualdade, isso nunca vai acontecer. É só uma forma de você ganhar votos de pessoas que não param para se debruçar sobre o tema. Já a pobreza, o ser humano nasceu na pobreza. O estado natural do homem há 2.000, 5.000 anos atrás é de escassez absoluta, é de necessidade absoluta. Então tem até uma frase que eu gosto muito, que é você dizer que necessidades são direitos, não torna essas necessidades imunes à escassez. Elas podem vir a faltar. Então a pobreza é uma coisa que a gente, desde que a humanidade é humanidade, a gente luta contra a pobreza. A gente tem que lutar agressivamente todos os dias da nossa vida contra a pobreza, porque a pobreza é para onde a gente é puxado naturalmente se a gente não lutar, se a gente não fizer nada. Só que é muito mais vende muito mais, é muito mais vendável o conceito de desigualdade como real inimigo. Desigualdade pega elementos às vezes de inveja, pega elementos às vezes. Então eu sei que eu nunca vou voar de jatinho para Fernando de Noronha. Eu sei disso, eu não tive acesso. E eu sei que tem um playboy, filhinho de papai, que já nasceu com o jatinho e vai voar de jatinho para Fernando de Noronha. Isso é justo? Pode parecer que não. Mas qual que é a alternativa a isso? Vamos pegar e vamos tornar todo mundo igual. Vamos tirar todos os jatinhos de todos os ricões, de todos os playboys da cidade. O que vai acontecer no dia seguinte? Quem teve uma ideia genial dessa? Adolf Hitler, que confiscou todos os meios de produção de todos os empresários em Berlim, porque o povo tinha direito, porque era injusto um judeu ter um banco e o povo tá sem ter pão para comer. E qual que é o resultado final disso? Evasão de mentes, a fuga. Então todas as mentes que construíram, por exemplo, a bomba atômica para os Estados Unidos vieram de países que o eixo foi lá. As grandes mentes que ajudaram nesse processo vieram de países que o eixo veio a destruir com péssimos princípios, né? Então você leva uma fuga de mentes, fuga de empresários. Então é a revolta de Atlas da Ayn Rand, né? Quando você pune quem produz, você pune quem tem essas ideias geniais, você leva à evasão dessas pessoas. Então, grandes países começaram a tributar grandes fortunas. Eles se arrependeram piamente do processo, porque você tem uma evasão dessas grandes fortunas, você tem a evasão dessas grandes mentes desses países. Então, na verdade, o raciocínio é inverso, um raciocínio até às vezes não lógico. Você tem que atacar a pobreza agressivamente e ignorar a desigualdade. A pobreza é o real vilão, só que dá muito mais trabalho combater a pobreza do que a desigualdade. É muito mais fácil para um político todo mundo ser igualmente pobre do que você ter pobres e ricos e você batalhar para combater a pobreza. Isso dá muito mais trabalho, é um trabalho muito mais de longo prazo. Muito melhor você passar uma lei e transformar todos os ricos em pobres. Isso aí é tributar... Isso é 2 minutos. Tributar altas tributações, como você falou, a própria tributação sobre fortuna. E agora está tendo até um debate sobre é justo ou não como é que chama? A herança. Sim. Ou seja, estão querendo agora dizer que quem é filho de alguém que produziu muito não é tão digno de ter aquela herança em sua integralidade. Sim. Ou seja, e aí? É parte da mesma premissa, né? Desse conceito de justiça universal, de uma justiça social. Isso vende. Que, na prática, a justiça é a régua, é a baliza que está na cabeça de um burocrata, alguém muito distante da realidade das pessoas,
e ele que vai estar ditando o que é justo ou não. Então, tu que estudou 20 horas por dia, em alguns casos, vai ter então que estar no mesmo nível financeiro, econômico, social de quem estudou 4 ou de quem até não estudou. Então, o resultado de você combater a desigualdade é você tornar toda uma massa de pobres. Sim. De pobres intelectualmente, porque você não incentiva a competitividade, de pobres financeiramente, porque todos vão estar no mesmo nível econômico, de pobres culturalmente, porque ninguém, se eu tenho que ser igual até em termos culturais contigo, por que eu vou então me debruçar para estudar mais do que você? Sim. Então, o problema que o Novo enxerga não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Elevemos o nível da sociedade em termos financeiros para que não exista mais pobreza. Exato. Mas desigualdade é algo natural da vida do ser humano. E o político populista ele precisa do pobre. É a grande produto que ele consegue manipular, que ele consegue... A commodity que ele vende é a pobreza, né? Que o povo na pobreza acredita em soluções fáceis. O povo que está batalhando para comer hoje, ele não pensa no que ele vai comer amanhã. Ele está pensando só no que ele vai comer hoje. Sim. Então, isso é o principal objetivo de um político populista, é esse. Então, a gente sabe disso. Então, é muito mais fácil para ele. Se você vê alguém falando que desigualdade é mais importante que pobreza, tem que saber que é um populista, que é uma pessoa que usa a pobreza, que ele usa a pobreza em benefício próprio. Perfeito. E assim, nessa mesma toada, Juliano, agora a gente entra num tema um pouco mais sensível, porque acaba mexendo com corporações, né, com grupos coletivos, com os famosos coletivistas. O que são esses coletivistas? São pessoas de um determinado segmento empresarial, por exemplo, que unidos eles conseguem pleitear o que eles chamam de direitos em detrimento da criação de deveres para quem não está de maneira unida pleiteando aqueles direitos. Então, é como se você pegasse um grupo de 1.000 pessoas que de maneira organizada vão para o Congresso Nacional, pressionam durante uma semana os deputados federais para votar uma determinada medida em seu benefício, gerando um dever para toda uma sociedade que não se organizou para estar presente em Brasília pressionando esses parlamentares. Então, a gente já entra aqui para um ponto muito sensível e que é importante você analisar despido de paixão, despido do que a mídia inculcou aí no seu ouvido. Então, vamos lá. Vem a seguinte afirmação. O governo deve agir para aumentar os salários de profissionais como enfermeiros e professores, inclusive da iniciativa privada. Olha o que veio primeiramente na tua mente, você que está ouvindo. Eu acredito que muita gente pensou sim. O governo tem que agir para melhorar os salários dos enfermeiros e dos professores, que são duas classes nobres, importantíssimas, indispensáveis para uma sociedade. Nós só estamos aqui hoje por causa de enfermeiros e professores. E professores. De saúde e professores. Perfeito. Mas olha a pegadinha que eu quero que tu discorra. O governo deve agir. Olha onde começa a problemática a surgir. Nada contra aumentar o salário dos professores, enfermeiros, de qualquer categoria que seja, principalmente enfermeiros e professores. Mas olha o ponto de partida. O governo deve agir. Juliano, por que essa afirmação, por mais que ela venha ali transvestida de nobreza, de sentimentos altruístas, na realidade traz um grande perigo? Não existem soluções fáceis para problemas complexos. A única coisa que aumenta o salário das pessoas é concorrência ou escassez. Então, se você tem 5 hospitais contratando enfermeiros, cada um precisa de 10 enfermeiros, e você tem 40 enfermeiros no mercado disponíveis, o salário vai aumentar progressivamente porque esses enfermeiros vão ser disputados a tapa pelos hospitais. Quando o Estado, na base da canetada, aumenta os salários artificialmente, basicamente todos os planos de saúde são forçados a aumentar artificialmente os salários. Naturalmente, os hospitais começam a procurar alternativas, começam a demitir enfermeiros. Isso aconteceu muito com a engenharia. Isso é um exemplo que aconteceu com a engenharia. Começou a se exigir que X profissionais por indústria tivessem CREA. Antes era livre, aí começou a exigir o CREA dessas indústrias ou dessas construções civis. Então, que esses que tivessem CREA tivessem um piso salarial. Então, a ideia do piso salarial é maravilhosa. Então, botaram um piso lá, suponha, no valor da época, né, em cruzeiros, cruzados. Então, suponha que seja um valor de R$7 mil. Então, a indústria tinha engenheiros de 1.000, de 5.000, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de acordo com a experiência, de acordo com o valor que ele gerava para a empresa.
A partir da criação desse piso, o que a indústria fez, o que a empresa fez, contratou o mínimo de engenheiros pelo valor do piso, só para assinar todas as coisas que precisam ser assinadas. Todos os outros engenheiros foram demitidos e recontratados como analistas, como suporte administrativo, como analistas que não eram engenheiros plenos, com salários extremamente abaixo do que eles ganhavam. A empresa, no final das contas, continuou gastando a mesma coisa, o trabalhador ganhando cada vez menos. Então, nenhuma coisa é mais danosa do que um político bem intencionado com uma ideia populista. O que uma pessoa que quer aumentar o salário de enfermeiros faria naturalmente? Primeiro, começaria a botar uma barreira na formação de enfermeiros, que para se formar enfermeiro você precisa ter uma qualidade técnica. Você vai fiscalizar toda a santa faculdade de enfermagem que tem. Só vai sair enfermeiro quem for o cara dos caras dos enfermeiros. Você começa a ter realmente uma formação de enfermeiros, você começa a ter uma eficiência, uma produtividade aumentada de todos os enfermeiros. Somado a isso, você diminui ao máximo a barreira para a abertura de hospitais. Você diminui ao máximo as barreiras para Santa Casas. Você diminui ao máximo as barreiras para os planos de saúde. Você ter a real concorrência. Com o natural aumento no número de vagas do mercado e o natural não aumento exponencial das vagas que tem hoje. Hoje você cada vez mais tem diplomas que não servem para absolutamente nada. Você tem o ímpeto desenfreado de políticos de abrirem vagas de faculdade, tanto públicas quanto facilitarem o acesso a vagas privadas para todo mundo ter ensino superior. Você tem currículos que você espreme e não servem para absolutamente nada. Então, ao invés da enfermagem focar no desenvolvimento do mercado, no desenvolvimento de nova vaga de trabalho e na hiperespecialização, na hiperformação, aumento da produtividade, geração de valor de excelentes enfermeiros, eles começam a tentar vencer isso na base da canetada. E é natural, todos nós vamos defender que os enfermeiros tenham uma excelente qualidade de formação, todos nós vamos defender qualidade de salário, perdão, e que os professores tenham excelentes salários também. Mas qual que é o efeito disso no curto, no médio e no longo prazo? É importante entender que no curto prazo vai ser excelente para os enfermeiros. Mas quantas pessoas vão perder seus empregos? Quantas Santa Casas vão fechar? Quantas vagas de emprego vão desaparecer? Qual que vai ser a pressão de custos sobre os planos de saúde? Então você paga um plano de saúde, hoje você já paga o SUS, que é bem carinho para cada um dos cidadãos, e você paga um plano de saúde. Quanto que vai aumentar o custo do SUS e o custo do plano de saúde? Então qual que é o efeito disso no longo prazo em relação à inflação, em relação ao aumento da inflação médica, né? O custo de saúde, o custo da atenção médica que você vai ter? As pessoas não pensam sobre isso, porque a solução fácil é a que todo mundo busca. Não existe um político que sente e joga real, fala assim, a gente precisa resolver esse problema e vai ser resolvido daqui a 5, 10 anos. As pessoas querem a solução para hoje. O populista oferece soluções para hoje. E aí o que você falou é um ponto muito importante. Você começa a criar, atribuir funções acessórias com pessoas, às vezes com formação inferior, para prestar o mesmo serviço. É o caso dos enfermeiros. Você é médico, você sabe falar melhor do que eu. Mas relatos e vários relatos de hospitais que estão se preparando justamente para fazer uma baita demissão de enfermeiros, fazer uma baita contratação de técnicos em enfermagem e assoberbar aqueles enfermeiros que vão permanecer na ativa, eles vão ficar abarrotados de serviço, vão aumentar ali, vão ter que aumentar a sua produtividade de alguma forma, e técnicos em enfermagem passando a fazer funções de enfermeiros. Todos nós vamos ficar doentes um dia. Todos nós, não, a maioria de nós vão ficar doentes um dia, vão ser cuidados por enfermeiros que são pessoas incríveis com alma, são anjos, acho que são os verdadeiros heróis que a gente tem nas nossas vidas, mas que podem vir a estar sobrecarregados. E aí cuidando da vida de outras pessoas. E aí a nossa boa intenção de hoje vai gerar um dano para nós mesmos amanhã. Sim. E economicamente você pega o Estado, não, Leonardo, tá, para a iniciativa privada vai ser ruim, mas o Estado ele é só aumentar e pronto. O Estado ele vai usar de artifícios justamente para também minimizar os efeitos que inicialmente vão ter. Então hoje estima-se um custo, acredito eu, de 14 bilhões a mais de despesa pública com esse nivelamento, né, do piso para enfermeiros e técnicos de enfermagens. E aí você, no meio para o fim, o que vai acontecer? Vai diminuir concurso público para contratação de enfermeiros, exatamente. Vai ter a mesma consequência, um número de mão de obra menor do que realmente aquela atividade precisa. Ou seja, a gente não está obedecendo uma das leis mais basilares da sociedade. Lei da oferta e da procura.
A lei de mercado é mais lei de eficiente mercado, que a ela lei da gravidade. sempre, por mais que a gente não queira aceitar, por mais que a lei de mercado venha sem sentimento, sem coração, ela é muito fugaz, ela é muito, sabe, ela cobra um preço muito alto, a lei da oferta e da procura. Sim. Então não tem como a gente, através de uma canetada, artificializar as relações de mercado, a dinâmica de mercado. Sim. Quanto é que o mercado está pagando por um determinado produto? Isso soa muitas vezes ao ouvido de quem está ouvindo pesado. Pô, como assim esses caras não têm coração? Mas não é isso. É a realidade mais crua e nua. A lei de mercado ela foi uma das coisas principais que derrubou a União Soviética. Então tem muitos documentários até daquele Spotnik que fala sobre isso. Na União Soviética era proibido você vender as coisas que você ganhava do governo. Então suponha que você fosse um cara privilegiado, você ganha ali o seu caviar de beluga, você não gosta de caviar, seu vizinho gosta e o seu vizinho tem uma bicicleta sobrando. Se o Estado soubesse que eu tinha meu caviar sobrando e eu dei para o meu vizinho tinha uma bicicleta sobrando e deu para mim, nós dois éramos presos. Então essa vontade de você vender o seu serviço, que se o serviço é escasso, você cobrar mais pelo seu serviço, que é o básico da lei de mercado, oferta e procura, é uma coisa que é inevitável, desde a idade das cavernas isso existe. Então a escassez gerar um aumento de valor. Você ter uma garrafa d'água no deserto vale muito mais do que você ter uma garrafa d'água no Rio de Janeiro, ou então na beira do rio, aqui nos lençóis ali, que você pode ter uma água potável ali, a água vai valer diferente pela escassez da água. No meio do deserto do Saara, ou em algum lugar que tem acesso à água fácil. Então, a mesma coisa para profissionais. O valor é barato porque existe um excesso de oferta e uma falta de demanda. Então, como que você trabalha no plano de ação para resolver isso? Diminui a oferta e aumenta a demanda. Então, como é que você diminui a oferta? Não, vai gerar escassez programada de enfermeiros? Não. Você começa a tornar o enfermeiro um super enfermeiro. Você começa a formar ele de uma forma cada vez mais especializada. Você começa a ter enfermeiros cada vez mais produtivos, mais geradores de valor. E, em paralelo, você aumenta o número de vagas de trabalho. Você tem mais hospitais, você tem uma facilidade de entrada, você tem planos do Estado de facilitar o empreendedorismo no mercado de saúde. E isso é inevitável que dê certo no longo prazo. Mas longo prazo não é uma palavra que entra no vocabulário do político populista. E assim, Juliano, esse tema ele merece sempre um debruçamento maior, porque ele é muito sensível e ele traz uma visão mais holística, né? Uma visão mais ampla de todo esse pensamento liberal. E a gente começa a refletir a respeito de outras carreiras. Tá? Você tem um piso então do magistério, você tem um piso da enfermagem, mas tem outras categorias que estão tendo problemas econômicos. Vamos pegar um exemplo claro. Florianópolis, 60% do lixo que ali é coletado é de uma empresa pública que presta esse serviço. E lá você tem inúmeros coletores de lixo. Eu não sei quanto está o salário do gari, né? Como é que a gente chama de gari essa profissão. Acredito que é algo em torno de uns R$2.000, R$1.800, que seja. Cara, R$1.800 para sustentar uma família é pouco. Então, vamos seguir a mesma lógica. Vamos aumentar, através de uma canetada, o salário do gari. Não, mas tá, então vamos deixar do gari e vamos pro porteiro. Não, o porteiro não é justo que o porteiro que passa 24 horas acordado muitas vezes ganhe só um salário mínimo. Tá, mas vem a lei, vamos só dar uma canetada e aumentar o salário do porteiro. Ou seja, vamos pegar a lei e vamos resolver todos os problemas do país. É você falar agora assim, não, o salário mínimo vai ser R$7.000 a partir de hoje. Faça isso então e resolve tudo, se a gente seguir a mesma lógica. Aí a passagem de ônibus vai ser R$200. É R$200. É 7 mil o salário? Então peraí, vamos contratar na informalidade, chega de carteira assinada. Peraí, bicho, não vai. Então assim, a gente tem que começar a raciocinar esses temas de uma maneira realística. Qual é o resultado que essa política pública vai trazer? É o que Friedman dizia, a gente não deve julgar as políticas públicas, os projetos de lei pelas intenções de seus proponentes, e sim pelos resultados que essas políticas públicas vão trazer ao serem implementadas. Salve, Eu Friedman. tenho certeza que quem propôs a lei do piso da enfermagem, qualquer piso salarial que exista, estava muito bem intencionado. Acredito que eu vou dar esse voto, tá? Tu tá fazendo careta, mas eu vou dar esse voto. Eu acho que eles estavam bem intencionados, mas faltavam a eles informações até históricas de medidas semelhantes que na prática se tornaram ineficazes. É igual o preço alto. Vamos falar de tabelamento de preço rapidamente. É muito simples resolver o problema então do combustível que atingiu valores altos. Por uma canetada, coloca R$4. Sai de 7, igual já esteve, chega a 4. Qual vai ser a consequência disso? Não dou 3 meses para começar desabastecimento nos postos de gasolinas.
Sim. Né? Mas tem nesse elemento, eu acredito em 2 agentes que são extremamente mal intencionados. Não estou generalizando, lógico que tem exceções, mas que podem ser extremamente mal intencionados, que é a figura do sindicalista junto com a figura do político. Então o sindicalista precisa do voto para ele se manter no poder e muitas vezes com salários e regalias e benefícios especiais. O político precisa do voto para se manter no poder também, com salários, benefícios e regalias especiais. O que é muito mais fácil? Eu falo assim, vamos fazer um plano para facilitar a abertura de hospitais e aumentar vagas de trabalho para enfermagem. Quantos votos cada um dos 2 pode receber? E um plano, vamos fazer assim, fazer um plano de dar uma canetada e dobrar o salário de vocês da noite para o dia. Então eles sabem o resultado. Com as narrativas bonitas de justiça, né? Eles sabem o resultado do trabalho deles, eles sabem o que vai gerar. E quanto mais você tiver gente insatisfeita, mais o sindicalista se beneficia. Quanto mais o patrão odiar o colaborador e o colaborador odiar o patrão, mais o político se beneficia, mais o sindicalista se beneficia. Então é uma simbiose perfeita. O sindicalista vira político, o político favorece o sindicalista. Nessa simbiose perfeita, quem se ferra? O gerador de emprego e o indivíduo trabalhador que gera valor nesse país. Cara, perfeito. Eu acho que a gente esgotou bem esse tema, acho que deu de dar uma visão interessante. Eu queria avançar um pouquinho mais, claro, porque a gente já falou um pouco sobre autoritarismo, liberdade econômica, mas eu acho que está faltando um tema que é muito caro a quem defende liberdade, que é o direito, por exemplo, a pessoas do mesmo sexo terem, diante de um cartório ou de uma igreja que aceite essa opção matrimonial, de terem seus casamentos assegurados por lei, um direito. Você vê que hoje no Brasil é permitido o casamento homoafetivo. Mas você viu agora uma movimentação no Congresso Nacional querendo proibir o casamento homoafetivo. E aqui eu não estou entrando em adoção de menores, por pessoa do mesmo sexo, que sempre tem às vezes vem uma justificativa usando de psicologia, usando vários outros argumentos. Eu estou entrando aqui só na seara do casamento homoafetivo. Tá? É outro União debate. Civil. União civil. E suponhamos que venha a seguinte afirmação: em nome dos bons costumes e da moral, o casamento homossexual deve ser proibido por lei. Como é que um liberal, como é que uma pessoa que acredita na liberdade, não só econômica, mas na liberdade individual, deve se posicionar diante disso, mesmo sendo um cristão, muitas vezes? Sim, com certeza. Entra mais ou menos no tópico que a gente falou da liberdade religiosa antes. As suas crenças individuais não podem jamais interferir na participação do grupo da comunidade que é o Partido Novo. Você pode ter as mais diversas crenças. Você pode ser a pessoa mais liberal possível, a pessoa mais pudica possível, né? Mas em relação a liberdades individuais, a crença de que o Estado não pode intervir com quem o indivíduo pode ou não pode casar. É uma coisa que é muito terna para o Partido Novo. Você tem... você dar o poder, por mais que você acredite que seja muito válido, tem muitos princípios, mas você dá o poder para o Estado dizer quem pode se unir ou não, o que é amor, o que é união entre duas pessoas, é uma coisa que só dá mais munição para uma instituição que tende a acumular esse poder cada vez mais. E é só você ver o nível de desenvolvimento humano, o nível de liberdades individuais dos países que permitem que isso aconteça, e que os países não permitem que isso aconteça. Isso acaba sendo um primeiro degrau para a retirada de várias outras liberdades após isso. Independentemente do que você acredita, é fundamental você entender que a liberdade não é só a liberdade do que você gosta, e o que você não gosta, você tira essa liberdade. A liberdade, frequentemente, ela tem que ser de coisas que você gosta e de que você não gosta. Né? É que nem a história da fake news. Você não pode decidir o que é falado e o que não é falado. Então você não pode dizer o que você gosta é livre, o que você não gosta não é livre. Né? Um exemplo assim, bem prático disso, né? O Brasil é um país predominantemente habitado por cristãos. E, em regra, cristãos, pelo menos declarados, ocupam a presidência da República. Ok, hoje nós temos um cristão no poder. Não estou usando o Lula, tá? Digamos que hoje, eu não sei se o Lula é cristão, mas digamos que hoje nós temos um cristão ferrenho no poder. Ele fala, não, mas espera aí, a prática, o casamento homossexual
vai de encontro a alguns dogmas que a igreja cristã adotou durante toda a sua história, com base ali na Bíblia e tudo. Tá, ok. Então a maioria vai aplaudir, todos vão ficar satisfeitos porque respeitou aquela crença pessoal. E suponhamos que na gestão seguinte seja uma pessoa homossexual que esteja ao poder. E ela, com um ímpeto tirano de querer impor aos outros as suas crenças, pega e fala, não, agora só é permitido o casamento homoafetivo no Brasil. E o casamento heterossexual está banido. E aí? Aí você não pode reclamar, porque você aplaudiu uma conduta intervencionista, autoritária de um governo anteriormente, você vai ter que engolir uma outra atitude autoritária de quem pensa diferente de você. Então, o liberal ele sempre vai lutar para limitar o poder do Estado sobre a vida do ser humano, tanto em questão de costumes quanto em questões econômicas, que são os dois grandes cargos-chefes de debate aí, Brasil afora. Mas a gente já, para concluir aqui próximo, Juliano, a gente não conversou um pouco sobre cultura. E muito é debatido sobre Lei Rouanet, muito é debatido sobre alguns privilégios que artistas mais ligados aos governos petistas conseguiram durante toda a sua história. E suponhamos que nós estamos aqui hoje diante do nosso processo seletivo, afinal, tudo o que a gente conversou até agora são de questões que caem no processo seletivo de alguma forma, em outras palavras, e que o avaliador espera uma conduta, uma resposta de maneira objetiva, porque você só tem concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou discorda totalmente para fazer, você não precisa discorrer a respeito aqui nessa parte do processo seletivo, mas é o que a gente quer extrair do nosso pretenso candidato. Aí vem a seguinte afirmação: o governo não deveria financiar ou subsidiar produções culturais nacionais, como cinema, orquestras e museus. Vou repetir. O governo não deveria financiar ou subsidiar produções culturais nacionais, como cinema, orquestras e museus. É um tema sensível, porque... Bem sensível. Porque muitos países, até que alegam serem liberais, fazem isso e fizeram isso. Então, Hollywood foi muito financiada e impulsionada pelo Estado americano, né? Então, como eu falei antes, a ideia é que realmente não existe... Para o liberal, o Estado existe para manter as regras do jogo justas. Então, diferente do libertário, o libertário é um pouco mais radical. O libertário acredita que o Estado tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo possível. O liberal, ele acredita que o Estado ele é necessário, mas que ele existe por uma única função, que é manter as regras do jogo justas. Então, por que o liberal ele aceita uma educação pública de qualidade? Porque ele sabe que é uma das formas de você garantir acesso às pessoas, dentre diversas outras, como a gente falou antes, dos vouchers, da educação particular, porém gratuita, através do Estado, isso tudo existem diversas opções. Porque a saúde é importante também, é um tema caro para o liberal. Porque não tem como você ter uma regra justa se algumas pessoas têm acesso à saúde e outras pessoas não têm. Polícia, segurança pública, judiciário, todo liberal luta pelas instituições jurídicas preservadas, instituições públicas preservadas. Referente ao Estado financiar obras de cultura, então, como é que seria esse financiamento, por exemplo? Se você está falando de dar acesso a pessoas, a pequenos produtores locais, a que eles consigam produzir, gerar valor, a ter acesso, medidas não de você pegar dinheiro público e entregar na mão da pessoa, mas medidas de você organizar essas pessoas, dar o substrato que elas precisam para fazer essa produção, poderia ser uma função do Estado. Agora, você pegar dinheiro do Estado e dar para um show da Cláudia Leite, que ela só vai ter mais concentração de poder dela, menos artistas pequenos vão ser conhecidos, isso não é tornar o jogo justo. Isso é tornar, na verdade, o jogo mais injusto. Então, como que esse Estado pode intervir nisso é questionável. Tem alguns liberais que vão ser totalmente contras, alguns que vão pensar em exemplos de países de primeiro mundo que possam ter dado certo, que não falei, essa gestão pública baseada em evidências. Mas o que fica claro é que a Lei Rouanet, como ela foi instalada no governo PT, ela é uma grande forma de compra de apoio político. Então você vai lá dar um dinheiro para um artista, o artista vira seu defensor ferrenho o resto da vida dele. Uma grande ferramenta de populismo. Então, alguns liberais podem ser totalmente contra, o que faz sentido com alguns princípios liberais. Outros podem ser parcialmente contra, salvo
é a forma de você dar acessibilidade. Então pensa num pequeno produtor cultural que faz uma música folclórica no interior do Alagoas. Como que ele pode competir, como ele pode ter acesso, como ele pode gerar valor, como ele pode criar, sendo que ele não consegue nem comprar os instrumentos dele localmente, não tem nem acesso logístico a esses... A infraestrutura logística vai ser melhorada pelo Estado? A formação e a capacitação via Sebrae, via qualquer outra instituição desses empreendedores culturais precisa ser realizada? Então, talvez o Estado possa ter essa pequena função como o vento que direciona o barco, não como o barco em si. Assim, acho que a grande dificuldade de responder esse questionamento passa por responder o que é cultura. Começa aí pela grande dificuldade, porque você pode pegar um conceito geral que vai falar sobre tradições, credos, manifestos e tal, tem uma definição sociológica para a cultura, eu não sei descrevê-la aqui, mas causa uma certa inquietação. Vou te dar um exemplo. O governo Lula, recentemente, através do Ministério da Saúde, fez uma apresentação, entre aspas, cultural, financiada com dinheiro público. Não sei se foi pela Lei Rouanet, acredito que tenha sido na ordem de R$1 milhão. E colocou um grupo para dançar lá, né, de fio dental e tudo. Jesus. Uma coisa assim, escrachada. Sim. Aquilo ali... Ok, e aquelas pessoas que ali estavam num estado de êxtase, pirando num movimento, sabe? Sentindo um ar cultural dos mais dos mais eruditos da vida. Sim. Por outro lado, as mesmas pessoas que ali estavam, em sua grande maioria, desprezam uma cultura muito forte no Nordeste, que é a vaquejada. Que eu gosto, que eu sou um fã, quem me conhece sabe que eu não costumo perder vaquejada. Ou o próprio rodeio, que é mais forte para o sul do Maranhão, já adentrando ao Tocantins, indo para Goiás e outros estados. E assim, a depender do governante, a gente vai dizer o que é cultura, vamos criar um comitê para dizer o que é cultura. Não, isso é até onde assim, qual é o critério para destinação da verba do Estado? É verba pública, né? A verba do Estado, na prática, é pública. Direto é praticamente uma então, compra. assim, se torna difícil. Então, o próprio Juliano trouxe aqui que pode haver até uma certa divergência, mas a essência é a mesma. Não é um dever do Estado financiar manifestações culturais, cinema, filmes em cinema, teatro, museu. Não é uma obrigação, não é um dever do Estado. A essência, eu acho que passa pelo verbo da colocação que eu trouxe, dever. Não é dever. Pode ser uma decisão de governo, não de Estado. Sim. O financiamento de alguma manifestação cultural. Mas não é um dever do Estado. O dever é daqueles que aderem àquela cultura. Quem gosta de vaquejada, financia a vaquejada. Quem gosta de rodeio, financia o rodeio. Sim. Quem gosta de danças eróticas, pornográficas e tudo, financia as danças eróticas no lugar apropriado para aquelas danças eróticas. Com responsabilidade. É isso. Então é basicamente isso. Eu já vou estar encerrando, mas eu quero mandar assim a saideira, porque o intuito é esse, realmente, a gente tentar exaurir o maior número de possíveis questões num tempo mais curto. Acho que a gente já está com quase 1h30, né, Antônio, de podcast? Vamos fechar essa 1h30? Eu sei que você tem que ir para casa, que você está cansado. Mas vamos lá. Eu quero trazer aqui um tema voltado. Deixa eu pegar esse daqui. Vamos lá. Pronto. Sobre tempos de crise. Você sabe que o Brasil, historicamente, já atravessou momentos das mais severas crises, né? Acho que a mais recente, que não envolve a pandemia, foi a de 2015, quando a taxa de desemprego bateu lá, acredito, 15%, 16%. Assustador. A dívida pública estava estratosférica, né? Uma falta de investimento, o PIB, acredito que caiu em 2015, 3 ponto tantos por cento. Caiu mais no acumulado do que durante a pandemia. Pronto, horrível. Então foi um momento assim difícil. E não só ali, né? Você teve a crise ali durante o governo Sarney, a inflação, a alta dos preços. Você volta um pouco atrás, você teve vários problemas aí durante a República Velha, a República Nova. Então a história brasileira é marcada por diversos momentos de crise, né? E aí vem uma questão que boa parte dos governantes entendem como necessária. Tá, nós estamos passando por uma crise. É papel do Estado gerar economia, gerar receita, intervir na economia para manipular a atividade econômica para gerar renda para a sociedade? Um exemplo, nós temos que ligar o norte do Brasil ao sul do país
para a gente empregar 150 mil pessoas direta e 950 mil indireta, porque está faltando mão de obra, está faltando emprego no Brasil. Então vamos construir essa estrada para gerar renda. Como é que um liberal, como é que uma pessoa que está aqui no Novo enxerga esses paradigmas de um Estado e do indutor de uma economia, principalmente em momentos de crise? Um cara que eu gosto bastante, outro economista que eu admiro muito, é o Nassim Taleb. Ele tem uma sequência de livros, 5 livros que ele chama de Pentalogia Incerto, que ele fala sobre a incerteza dos elementos da economia. Então, um desses livros ele fala sobre o conceito de antifragilidade. Então, a antifragilidade ela é uma característica inata das estruturas, das estruturas humanas, das relações humanas, em que você pode ter um objeto, por exemplo, que ele é frágil, um objeto que ele é resistente. Então, o objeto frágil, com mínimo impacto, ele quebra. O objeto resistente, com muito impacto, ele continua igual. Ele fala que as instituições humanas eles têm um terceiro estágio, que é o estágio de antifragilidade. É uma coisa que quanto mais próxima ela chega de quebrar, sem o colapso total dela, ela volta mais forte, mais resistente. Então, um exemplo disso, por exemplo, foi as gigantes nacionais. As gigantes nacionais, Oi, Odebrecht, a OLX, OGX, né? OLX não, OGX do Ike Batista, a Friboi, né? As JBS, né? Dos irmãos Batista. Foram empresas que o Lula pegou para chamar de suas aliadas, né? Ele pegou e investiu dinheiro artificialmente no BNDES, deu para eles tudo do bom e do melhor, crédito gratuito, crédito quase juros negativo para eles fazerem o que eles bem quisessem. E todas as empresas, cedo ou tarde, colapsaram ou se enfraqueceram absurdamente, salvo algumas exceções. Então, a OGX desapareceu do mapa, a Oi foi tipo um colapso, uma coisa grotesca que aconteceu. Algumas empresas de eletricidade também. A JBS investiu mais fora do que aqui. Exatamente. E por que deu errado? Porque violou o princípio da antifragilidade. Então, se você pegar um filho mimado e pegar e dar dinheiro na mão dele para ele fazer qualquer besteira que ele quiser, ele vai tomar as piores decisões possíveis, vai ficar viciado em drogas, vai fazer tudo de errado, vai bater o carro, porque ele não tem noção das consequências. Já uma empresa que começou do zero, sem o irmão Estado atrás, que ela enfrentou os próprios desafios, evoluiu com os próprios desafios, ela desenvolve os sistemas, os princípios, traz as pessoas, os processos para crescer e para se desenvolver. Então, a Oi, o que era para ter acontecido com a Oi? A Oi, ela foi à falência, ela chegou na falência, a mamãe Dilma foi lá e deu o famoso amigo cheque do Estado. Vem aqui, meu amigo, não fale não, que a Oi é muito grande, aquele lance too big to fail. A Oi é muito grande para falir, vai ser muita gente desempregada, uma infraestrutura abandonada. Mas o que acontece num país desenvolvido? Salvo exceções, né? Deutsche Bank e tudo mais, tem umas coisas que os países desenvolvidos também erram. Mas o que acontece na tendência do país desenvolvido? Uma empresa entra em falência, uma outra empresa com melhores princípios, pessoas e processos compra os escombros dessa empresa e reconstrói ela muito melhor, com as mesmas infraestruturas, os mesmos tijolos, mas de uma estrutura muito melhor organizada. Então era para ter deixado a Oi falir, era para ter deixado as pessoas ficarem desempregadas, mas que a Oi os escombros dela fossem vendidas para empresas, ou a infraestrutura, as linhas de transmissão de dados, fossem compradas por uma empresa com melhores princípios, melhores processos, melhores pessoas, e essa antifragilidade natural do processo fosse reconstruir uma empresa melhor. E é por isso que esses cheques amigos da BNDES são grandes maldições, que só vêm a destruir, a deteriorar, a corromper essas empresas, né? Então o Estado, nessa velha boa intenção de ajudar, na maioria das vezes acaba atrapalhando, né? Então o Estado ele não é o motor do desenvolvimento. Quem gera valor é a iniciativa privada. A função do Estado é manter as regras do jogo justas, porque a tendência do ser humano nesse ambiente corporativo, na concorrência, é cometer erros, é tornar o processo injusto e acabar deteriorando o mercado. Então, na tentativa de não deteriorar o mercado, você precisa de instituições muito fortes, um jurídico muito forte, uma capacidade de você evitar monopólios e controle das regras do jogo muito forte. Isso que um país desenvolvido faz. Uma Suécia faz, uma Suíça faz, para isso não acontecer. Então, a China está passando por isso recentemente, né? Lá teve a bolha, o boom imobiliário lá deles, a bolha, sim, uma das maiores incorporadoras, né, empreiteiras lá da área de construção civil. Andou perto de colapsar suas contas, o Estado chinês fez um aporte, acho que isso não tem uns 3, 4 anos,
e recentemente eles já estão com o mesmo problema, ou seja, É isso. eles se tornaram uma empresa que depende necessariamente de dinheiro público para poder sobreviver, perder a eficácia de sua produção. Então, essas ideias de um Estado keynesiano, né, que John Keynes traçou aquela teoria, Motor do desenvolvimento. um Estado indutor da economia, ou seja, em tempos de crise é necessário nem que você tenha que cavar um buraco de manhã e à noite tapar o buraco, mas você precisa empregar a sociedade, ainda que de maneira artificial. É o que o PAC faz. O PAC pega bilhões e bilhões de endividamento público, joga perante a sociedade, para quê? Para querer alavancar os postos de trabalho. No primeiro momento é maravilhoso. Sim. Todo mundo que está preparado vai ganhar dinheiro a rodo. A taxa de desemprego reduziu com Reduz Lula. muito. Reduziu com o Lula até agora, mas ninguém falou que reduziu exclusivamente com empregos públicos. Ele não criou nenhuma vaga, zero. E um detalhe, já vinha também de uma ordem na casa desde 2016. Não, mas em 2018, desculpa, 2023. Em 2023, nenhuma vaga, o saldo positivo, não existe nenhuma vaga a mais de saldo positivo criado no meu privado. É só no setor público. É 100% das vagas criadas foram no setor público. As vagas que foram criadas no privado foram subtraídas com outras que foram fechadas, com empresas que foram fechadas. Então, isso é um crescimento totalmente virtual. É que nem eu pegar minha casa, eu pegar um empréstimo em 5 bancos, sair dando dinheiro para todos os meus vizinhos vão achar que eu sou o cara mais gente boa do mundo, que fiquei rico e que sou o melhor gestor do mundo. Daqui a pouco o oficial de justiça vai vir para cobrar o dinheiro de volta. Sim, né? Isso. Então é isso. A base é essa, cara. A base é essa. Perfeito. Juliano, assim, já concluímos aqui essa parte do processo seletivo, né, da nossa jornada 2024, que é o nosso questionário. Aqui são 40 afirmações que cada um de vocês vão ter que responder. Repito, são afirmações, não são perguntas, nesse mesmo formato, nesse mesmo teor que nós colocamos aqui e que merece uma certa atenção. E lembrem-se, respondam sob a perspectiva liberal da economia, da sociedade. Nós somos isso. Nós estamos em busca de pessoas que pensem semelhantemente ou que pelo menos concordem com um certo percentual próximo ao que acreditamos. É o que tu disseste de Reagan, né? Se tu pensa 80% igual a mim, tu não é 20% meu inimigo, tu é 80% meu aliado. Então, discordar de um ponto ou outro é natural em qualquer instituição, em qualquer casa. De 100 votações, o Novo teve uma em que a bancada discordou, né? Mas assim, o que importa é que se a maioria nos une, se boa parte disso aqui que nós colocamos fez sentido na sua cabeça, é o que você acredita, é o que você defende. E para concluir, nós temos ainda no processo seletivo o vídeo. Esse vídeo é de até 3 minutos, tá? Você nele vai responder 3 perguntinhas básicas que no próprio edital aqui da jornada 2024 você encontra quais são elas. Eu vou até citar para vocês ter aqui em mente quais são essas 3 perguntinhas, só abrindo aqui a jornada. E pessoal, sempre que tiver dúvida sobre a jornada, acessem no jornada.org.br, desçam a tela até a parte mais inferior da página, que lá vocês vão encontrar os editais, as regulamentações, aquele fórum de perguntas e respostas para você ter mais claro o que deve ou o que não deve fazer, ou como deve fazer, a exemplo do vídeo. Então, o processo hoje é todo pelo WhatsApp, está todo mais simplificado, desburocratizado. E repito, o intuito é conhecer você, leve bastante a sério e vamos junto para essa campanha agora em 2024, tá? Eu só estou aqui procurando rapidamente, Juliano, porque me fugiu aqui do computador, o que a pessoa precisa responder no vídeo, porque muita gente acaba se equivocando. Vem as perguntas para a pessoa responder e ela acaba trazendo temas completamente distintos, né, do que realmente é pedido. Então, no vídeo de até 3 minutos, você vai ter que responder aqui essas questões que são muito breves. Em primeiro lugar, você vai fazer uma apresentação pessoal. Vai falar: oi, eu me chamo fulano, moro na cidade tal, trabalho com isso, com aquilo outro, sou formado ou não sou, e pronto, se apresentou. Aí você vai responder 3 perguntas. A primeira delas: por que deseja se candidatar em 2024? A segunda pergunta: por que acredita que deve ser eleito?
E a terceira e última pergunta. Quais os motivos e diferenciais lhe fizeram escolher o Novo? Reflitam, respondam, até 3 minutos, videozinho olhando. Imaginem que você está diante do seu eleitor e que sua missão é convencer o seu eleitor a depositar um voto na urna para você durante a sua campanha. Aqui finalizamos o processo seletivo. Ele é gratuito, por mais que apareça o campo de contribuição voluntária, o próprio nome já diz, é uma contribuição voluntária. Quem quiser aportar algum tipo de doação vai ser muito bem-vindo, até porque esse processo tem um custo para nós e ele é muito elevado. A gente contrata pessoas extremamente preparadas para estarem fazendo essas avaliações, pessoas que vão estar também dando um suporte posteriormente. Então, quem puder, contribui. Quem não puder, não vai mudar em nada em termos de avaliação ou coisa nesse sentido. Então, Juliana, aqui a gente encerra. Para mais dúvidas, procurem seus presidentes municipais. Caso seus presidentes municipais não saibam responder, eles vão entrar em contato conosco, o Diretório Estadual. Nosso intuito é ajudar da melhor maneira possível cada um de vocês para a gente ter um nível de aprovação perto dos 100%. Então, Juliano, obrigado por estar participando, obrigado por ceder esse ilustre espaço. A Lena, que vem aqui com uma proposta de podcast, com gravação também em chroma key, com teleprompter, com sala de streaming. Não é porque eu estou na frente do cara aqui, mas é um ambiente inovador. O Antônio, que está aqui por trás das câmeras, obrigado pelo apoio, obrigado pela paciência. E a gente segue à disposição. Pode fazer tuas considerações finais, Juliano. Só se você está assistindo até aqui, quer dizer que você é uma pessoa extremamente diferenciada que entrou nessa jornada para realmente fazer a diferença. Eu queria te agradecer por se voluntariar a essa missão. A gente precisa de boas pessoas para mudar esse país. A gente não pode esmorecer jamais, a gente tem que realmente continuar nessa missão. É só o primeiro degrau de uma missão muito difícil. Então eu queria que vocês realmente se mantivessem firmes nos princípios, na fé nessa missão. E saber que vocês agora fazem parte de um time muito maior que todos nós, que é o time do Novo. Então contem comigo, contem com o pessoal do Diretório Estadual. A gente está no pior estado para permeabilidade de ideias de liberdade. Então, com certeza, de todas as missões em todos os 20 e tantos estados do Brasil, a gente está no estado que o Novo é mais necessário. Então, obrigado por vocês pensarem diferente, por vocês pensarem fora da caixa, por vocês serem agentes dessa mudança. Show!